A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, iremos estar estudando, trazendo mais um tema da Palavra de Deus para a vida dos irmãos, que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abençoando desde já esse momento. Aqueles que têm acompanhado os vídeos anteriores têm visto que através desse canal tenho usado, como instrumento para trazer palavras para os irmãos, para o povo de Deus, que muitas das vezes não são pregadas ou são pregadas de formas incorretas, são pregadas de formas antibíblicas. A gente vai ver na palavra de Deus Jesus e os apóstolos nos alertando, nos exortando a ter cuidados com falsas pregações, com falsas palavras que seriam ensinadas, que seriam palavras distorcidas, que seriam fábulas de homens. E aí, infelizmente, temos visto em muitas questões bíblicas sendo distorcida e pregada de forma antibíblica, em que leva as pessoas a ficar, infelizmente, no engano. E através desse canal eu tenho feito vídeo falando sobre isso. Algumas pessoas até pediu para que eu pudesse fazer os vídeos mais curtos. Desde já até peço que, por mais que o vídeo fique um pouco maior, que acompanhe até o final para estarmos aprendendo da palavra de Deus, porque eu prefiro trazer um vídeo um pouco maior, a qual a gente possa estar explicando a palavra de Deus versículo por versículo, ao fazer como fazem, trazendo apenas versículos isolados, falando rapidamente, parcialmente, sem explicar a palavra de Deus. Então, se não tiver tempo de assistir o vídeo na hora em que abrir e ver que é grande, deixa para um momento em que tiver um tempo de estar se separando, estar orando a Deus, estar assistindo, acompanhando na palavra de Deus, mas vamos estar acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente viu no canal já que eu falei sobre alguns temas que, querendo ou não, são mais polêmicos, dito por falta de muitas das vezes as pessoas não ter ouvido na versão bíblica. Houve em várias versões que não condiz com a Bíblia e infelizmente nunca ouviu, e quando ouve o que a Bíblia diz, fica até escandalizada por ser totalmente diferente daquilo que aprendeu. Já falei sobre o ministério e pastorado feminino. Já falei sobre a volta de Jesus Cristo, a escatologia. Já falei sobre o estado intermediário da alma. E hoje estarei falando sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Desde já, algo que é muito importante a gente estar aprendendo. Algo que em muitos lugares é ensinado, esses dois batismos, de maneira totalmente incorreta. Principalmente o batismo com fogo. Muitos acreditam que é um revestimento espiritual. E o que eu quero trazer para nós nesta noite, o que está na palavra de Deus, que o batismo com fogo, principalmente ele, é a condenação dos ímpios ao inferno. Conversando com uma pessoa, perguntei o que era o batismo pelo Espírito Santo. Ao ele me perguntar, eu perguntei o que era, na opinião dele, ele me disse que é um revestimento espiritual que a pessoa recebe após ela estar buscando muito da parte de Deus, do Espírito Santo. Ela recebe esse revestimento que é mais fervoroso e passa a ser uma pessoa mais espiritual, onde ela consegue rodar, saltar na igreja sem machucar ninguém, sem cair e consciente daquilo que ela está fazendo. Primeira palavra de Deus fala em 1 Coríntios que Deus requer ordem e decência no culto, que Ele é um Deus de paz, Ele não é um Deus de desordem. A palavra de Deus vai nos mostrar, até mesmo sobre as línguas, que quando for de falar, que seja 1, 2, no máximo 3, e havendo intérprete, se não houver, que fiquem todos orando consigo mesmo e com Deus, para que não haja desordem na palavra de Deus. E infelizmente, muitas das vezes isso é trago de maneira totalmente incorreta. Estarei lendo na palavra do Senhor, estarei mostrando acerca do batismo com o Espírito Santo e posteriormente acerca do batismo com fogo. Peço àqueles que puder abrir a Bíblia juntamente comigo, está acompanhando a leitura atenciosamente
em Mateus capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 12. Mateus capítulo 3, versículo 5 ao versículo 12. O importante anotar, inicialmente, no versículo 5, habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele, e eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. João estava batizando as pessoas ali no Jordão, e habitantes de toda Jerusalém e de toda a Judéia iam até João para ser batizado. Isso é a primeira informação que esses dois versículos vai nos trazer. No versículo 7, a palavra de Deus diz: mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vou lendo versículo por versículo e explicando para ficar bem fácil o entendimento. Quando João percebe no meio da multidão que os fariseus e os saduceus iam até ele, João imediatamente adverte e chama de raça de víboras e pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da condenação? João estava perguntando eles se eles achavam que poderiam fugir da ira de Deus. Eles estavam ali acompanhando aquelas multidões sinceras que iam até João para ser batizado, achando que poderia de carona fugir da ira futura. Mas João diz no versículo 8, produzir fruto próprio de arrependimento. Aqui a gente já consegue observar bem claramente que nesses primeiros versículos já nos mostra que João está falando diretamente para fariseus e para saduceus. João não está ali falando para aquelas pessoas que estavam ali sinceras querendo batizar. João não estava falando para os seus discípulos. João estava com a palavra voltada para fariseus e para saduceus. E ele adverte, exorta e ainda fala que os frutos que têm que ser produzidos têm que ser dignos de arrependimento. Versículo 9. Não fiquei dizendo a vós mesmo: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. O que João falou para eles? Que o fato deles serem descendentes de Abraão, eles não podiam achar que seriam salvos por causa disso. Não fique dizendo a vós mesmo que sois filhos, que sois descendentes de Abraão, pois até destas pedras Deus pode levantar descendentes a Abraão. Versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Paralelamente com o versículo 8, aqui vai falar dos frutos. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João fala que o machado já está posto à raiz da árvore. E aquela que não produziu bom fruto será cortada e lançada no fogo. Lançada no fogo, lançada no inferno. Assim como João, capítulo 15, vai falar da videira, que aquele ramo que não produziu um bom fruto será lançado e jogado no fogo, um fogo que não se apaga. E a gente sabe que esse fogo inextinguível, o fogo que não se apaga, onde há choro e ranger de dente, biblicamente é o inferno. João direcionando a palavra para eles, exortando a ter cuidado. No versículo 11, ele vai dizer: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 2 batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas que defendem que o batismo com fogo é uma bênção posterior ao batismo com o Espírito Santo, onde que aviva mais a pessoa, onde deixa ela mais avivada na obra de Deus, mais fervorosa. Todas as vezes que vai expor essa palavra, lê apenas até o versículo 11 e não lê o versículo 12. É aí que é formadas heresias e textos mal compreendidos por não ler o texto e o contexto da palavra do Senhor. Primeiro, no versículo 11, o que João está falando para os fariseus, resumidamente, é isso daqui: eu vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Eu estou batizando o povo com água, tendo por base o arrependimento dos seus pecados. Por mais que eles estavam ali sem produzir o fruto digno do arrependimento, João não poderia condená-los ou fazer nada mais do que adverti-lo. Mas ele fala: mas vai vir um mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno nem de carregar suas sandálias.
Ele sim é poderoso para condenar. Ele sim batiza com o Espírito Santo, ele salva, mas também batiza com fogo. Ele pode batizar tanto para a salvação quanto para a condenação. E a gente vai ver João exaltando já a pessoa de Jesus Cristo, falando por ele ser mais poderoso, ele conhece os corações e ele também pode condenar. Além dele batizar com o Espírito Santo, além dele salvar, que era ali a intenção dos fariseus e saduceus, e de carona com o povo, tentando ser salvo através do batismo, mas sem produzir o fruto digno de arrependimento, mas João imediatamente já exorta que além dele ser mais poderoso e batizar com o Espírito Santo, ele também batizará com fogo. Versículo 12, ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. O que João está falando após dizer que ele fará dois batismos, um com o Espírito Santo e um com fogo. Ele vai vir e vai limpar a sua eira e recolherá. Ele vai vir limpar a sua eira, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Olha lá a parábola do joio e do trigo. O trigo é recolhido para o celeiro para salvação. O batismo com o Espírito Santo, ele vai nos trazer a salvação. O selamento com o Espírito Santo nos traz a salvação. Mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Versículo 12, bem claro, que aquele que é batizado com Espírito Santo, como está ali no contexto, dois batismos. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Consequentemente, no versículo 12, a primeira coisa que ele faz é colher o trigo para o celeiro, batismo com o Espírito Santo. O segundo, consequentemente, que também é o segundo no versículo 12, é o batismo com fogo. Mas queimará a palha, aqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento, com fogo que não se apaga. Fica muito claro na palavra de Deus. A palavra de Deus exposta, ela é muito clara de se entender. Infelizmente, as pessoas tentam complicar a palavra de Deus, o fogo que não se apaga, o inferno. Para a gente enfatizar mais a questão dessas duas coisas, começando pelo batismo com o Espírito Santo, eu vou citar algumas coisas. Primeiro, que o batismo com o Espírito Santo não é segunda bênção. As pessoas ensinam que ao aceitar Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que nos convence a aceitá-lo, mas precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo para alcançar esse batismo que João falou que Jesus traria. Só que aqui a gente vê claramente que o batismo com o Espírito Santo é separar já o trigo para o celeiro, é salvação. O batismo com o Espírito Santo é que nos leva a crer em Cristo, é que nos leva a estar com Cristo. Jesus disse que sem ele nós nada poderíamos fazer. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios que ninguém diz que o Jesus é maldito, a não ser que ninguém diz que Jesus é maldito pelo Espírito e também ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Somente através do Espírito podemos confessar verdadeiramente Jesus como Senhor das nossas vidas. E o batismo com o Espírito Santo já é quando nós somos levados a reconhecer o senhorio de Cristo. Não é de uma, nem duas, nem três formas, como ensina, que a gente tem que continuar buscando até chegar no ápice que é o batismo com fogo. A segunda coisa é que o batismo, algo que confunde muitas pessoas e até deixam perturbadas, buscando, sem parar esse batismo com o Espírito Santo de forma incorreta, assim como eu já fiz, é que ensinam que esse batismo é evidenciado pelo fato de falar a variedade de língua. Primeiro, variedade de língua, porque é uma variedade de idiomas, assim como a gente vê em Atos capítulo 2, quando ali no Pentecoste desceu o Espírito Santo, todos falaram em línguas, mas eram idiomas para que todos que estavam ali compreendessem a maravilha de Deus e o que estavam falando. Todos os judeus de várias áreas do mundo se encontravam naquele lugar. E assim, ensinado de forma incorreta, as pessoas buscam por algo que na Bíblia nenhuma vez nós vamos ver ninguém ensinando a buscar, que é o batismo. A palavra de Deus nos ensina a buscar os dons. Paulo manda que busquemos com zelo os melhores dons. E a gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, sobre as diversidades dos dons e a unidade dos membros do corpo. Paulo fala claramente, eu não vou ler todos os versículos, senão vai ficar muito extenso, mas podem acompanhar na palavra de Deus. Paulo fala claramente que nem todos
têm o mesmo dom, que todos os dons são dados pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que opera os dons em todas as pessoas, mas que há diversidade de dons, há diversidade de ministério para que a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, pode ser completa. E ele vai explicar claramente quando se trata dos membros, que um corpo é composto por vários membros, mas que cada membro tem sua função, que um corpo não pode ter só mão, porque se tiver só mão, onde vai estar o pé? Um corpo não pode ter só boca, porque se tiver só boca, onde estará o ouvido? Ali Paulo vai nos mostrar claramente que nós somos do corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros, mas cada um com uma função. Que todos nós todos não podemos ser apenas mão. Trazendo para aqui, para o dom, todos nós não podemos falar apenas em língua, senão aonde estará o dom de cura? Onde estará o dom de profecia, de realizações de milagres, de interpretação de língua? E Paulo vai falar claramente que cada um tem um dom da parte de Deus, que nem todos têm o mesmo, mas todos é para a glória de Deus. E a gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de cura, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Por acaso são todos apóstolos? Aqui já nos traz uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é quando se pergunta já tendo a resposta. Como Paulo anteriormente explicou que não seria possível todos ter o mesmo dom, nem todos ser o mesmo membro, senão esse corpo ficaria incompleto, aí aqui ele já nos faz uma pergunta retórica. Todos são apóstolos? Não. Se todos são apóstolos, aonde estarão os profetas? Aí ele pergunta, todos são profetas? Não. Todos são mestres? Não. Todos realizam milagres? Não. Versículo 30. Todos têm dom de cura? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Procurai com zelos os melhores dons. Então a gente vai ver que nem todos têm o mesmo dom, mas que todos nós fazemos parte de um corpo e temos o nosso papel nele. Paulo nos ensina a buscar com zelo os melhores dons, não o batismo, porque quando nós somos levados a crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Deus nos convence que somos pecadores e que dependemos dele, ele nos sela com o Espírito Santo da promessa, que essa promessa foi feita para todos. Em Atos capítulo 2, do 16 ao 18, ali Pedro fala claramente que o que se cumpre é a profecia que foi ali profetizada por Joel. E ele vai nos falar claramente que ali a profecia que estava se cumprindo foi a profecia de que todos receberiam o Espírito Santo. Que todos receberiam, os jovens, as moças, os velhos, as crianças, todos poderiam ali receber o Espírito Santo, e não seria como no Antigo Testamento, apenas aquele a qual Deus designasse a fazer um propósito especial. Então todos nós temos o privilégio do Espírito Santo. Em Efésios, a parte B, do versículo 13 do primeiro capítulo, vai nos dizer: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a promessa de Joel, que de Deus através de Joel. No versículo 14, o que é a garantia da nossa herança, é um selamento para a garantia da nossa herança eterna com Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer, dependemos do Espírito Santo para permanecer firme nessa caminhada. A palavra de Deus nos diz muito clara, quando Jesus estava prestes a subir aos céus, Ele nos disse que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria um outro Consolador, um Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos, é com todos nós. Se nós cremos que em Jesus Cristo, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e somos convertidos através dos seus sacrifícios a crer nele para nossa salvação de coração, é o Espírito Santo que nos levou a fazer todas estas coisas, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, e é Ele que nos ajudará todos os dias, nos consolará e nos ajudará a estar com Deus. E para finalizar, sobre o batismo com fogo. O batismo com fogo, a gente vai ver claramente, igreja, que é algo que João fala para fariseus e saduceus. João, falando com fariseus e saduceus, ele fala de uma maneira mais dura. E a gente vai ver no versículo 10, como eu já li: e o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produz fruto será cortada e lançada no fogo.
No versículo 12, ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Fogo que não se apaga, inferno. É uma questão muito complicada que muita gente chega até buscar batismo com fogo, assim como o batismo com o Espírito Santo por não falar em línguas. Irmãos, o batismo com fogo é a condenação ao inferno. João falando aqui para os fariseus e saduceus do poder de Jesus, que ele tem poder tanto para salvar quanto para condenar. E a gente vê pessoas buscando esse batismo. Não podemos buscar esse batismo. Buscar esse batismo é pedir a Jesus que nos leve para o inferno. Devemos a cada vez mais buscar intimidade com Deus, buscar os dons espirituais, buscar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, que muitas das vezes é a maior evidência que somos batizados pelo Espírito. Porque muitas pessoas até falam em língua, profetizam, mas vivem a vida lá fora de maneira totalmente contrária que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós podemos ver o Espírito Santo nas pessoas, através do teu testemunho, através dos seus frutos. Jesus disse, conhecereis as árvores pelos frutos. Então, que nós não nos deixamos ser levados por falsos ventos de doutrina. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, ainda sobre o batismo com o Espírito Santo. Jesus, antes de ser levado aos céus, reunido com os discípulos, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, João Batista, falando com os fariseus e saduceus, ele avisou que Jesus batizará com o Espírito Santo, mas que ele também é poderoso para batizar com fogo. Jesus, falando para os seus discípulos, ele manda esperar que eles serão batizados com o Espírito Santo, mas não fala nada de batismo com fogo, porque o batismo de fogo não é para os crentes. O batismo com fogo é para aqueles que estarão distantes da presença de Deus, é para os ímpios, para aqueles que estão perdidos no mundo do pecado. Então a gente vai ver claramente quando Jesus fala, direciona a palavra para os seus discípulos, ele não cita o batismo com fogo. Fato é que todos serão batizados. Todos, aqueles que não serão batizados com o Espírito Santo para salvação, serão batizados com fogo para condenação. Que nós buscamos de Deus, aqueles que ainda não se converteram, o batismo com o Espírito Santo para que possa vir a ser selado com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. E que nós a cada dia possamos estar mais firmes diante de Deus, que nós a cada dia possamos estudar mais a palavra de Deus, para que nós não possamos, ser enganados. Infelizmente, muitas pessoas têm ensinado vários tipos de coisa, ou comentando com uma pessoa. Eu falei, há 3 tipos de pregadores hoje em dia. Há aquele que é um falso profeta, que é um verdadeiro lobo devorador, que usa a palavra de Deus para fins materiais, para fins lucrativos. E há aquele que é sincero diante de Deus, mas que não estuda a palavra de Deus e que muitas das vezes ensina só o que ouve e leva de qualquer maneira. E vive enganado e enganando as pessoas. E há aquele que procura se esforçar em estudar a palavra de Deus e levar da maneira que Deus requer e é tido pelas pessoas, até mesmo pelos crentes, como um tagarela, como uma pessoa que é radical, uma pessoa que é santarrona, apenas por expressar aquilo que está na palavra de Deus. Mas como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias as pessoas, por não suportar a sã doutrina, a pura e verdadeira palavra de Deus, fugiriam delas. Que nós possamos cada dia mais estar firme na palavra de Deus, pois é ela que nos liberta e é ela que nos leva até Cristo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos e que todos possam aprender cada vez mais. Se tiver alguma dúvida sobre algum outro tema, pode deixar no comentário, compartilhe, que o máximo de pessoas possam estar aprendendo a palavra de Deus. E, infelizmente, para aqueles que insistem em estar lutando contra a palavra de Deus, em não aceitar a palavra de Deus por vários motivos, talvez porque prefere de outro jeito, que é mais vantajoso para o seu ego ou para a sua pessoa. Infelizmente, pessoas tentam deixar comentários que não edificam, como a palavra de Deus fala, através do apóstolo Paulo, em Tito capítulo 3, para nós evitarmos discussões e debates sobre a lei. Então, esses comentários eu apenas apago, mais que nós possamos viver o amor e a caridade de Cristo em nome do Senhor Jesus.